Por séculos, pessoas ao redor do mundo compartilharam histórias de tesouros perdidos, seja escondidos em terra ou no mar. Essas histórias circulam pelo mundo, mostrando ouro enterrado, riquezas sumidas e joias perdidas. Independentemente de quem você pergunte ou de qual livro você leia, você certamente vai se deparar com essas lendas. Algumas histórias de tesouros exploram artefatos antigos, mostrando civilizações passadas e trazendo percepções históricas. Outras refletem a busca incansável da humanidade por riqueza, muitas vezes servindo como advertência sobre ganância, materialismo e as consequências da conquista. Embora muitas dessas histórias ocorram em costas distantes ou terras inexploradas longe da América, especialmente de sua fronteira oeste, um exame mais atento dos registros e relatos históricos do Oeste americano revela inúmeras histórias de ouro, artefatos e outros tesouros lendários a oeste do rio Mississippi. Portanto, para mergulhar mais fundo no folclore das caçadas ao tesouro pela fronteira, vamos explorar algumas histórias de tesouros perdidos originárias do Velho Oeste. Apresentando a lenda do tesouro escondido de Ponta do Diabo, São Francisco, Califórnia. Na costa norte da Baía de São Francisco, Califórnia, onde o Golden Gate se abre para o Oceano Pacífico, há um grande penhasco chamado Ponta do Diabo. Ela protege uma baía curva dos ventos fortes que vêm do leste. A terra ao redor da baía parece desolada, mas há sinais de antigas ocupações humanas. Você vê uma cabana velha e um curral abandonado. Segundo a lenda, alguém tentou morar ali, mas foi embora de repente por motivo desconhecido. Outra pessoa que ocupou o lugar também sumiu sem deixar rastros um dia. Então, uma terceira pessoa, que parecia esperançosa e otimista, tentou transformar o terreno em uma nova cidade, dividindo-o em lotes para construção, mas nada nunca aconteceu. Quando ele não conseguiu convencer o povo de São Francisco de que estavam no lugar errado para a cidade, começou a beber e perder a esperança. As pessoas frequentemente o viam vagando pela estreita faixa de praia quando a maré estava baixa, ou sentado no penhasco quando a maré estava alta. Um dia, um pastor de ovelhas o encontrou no penhasco, frio e sem pulso, segurando um mapa de sua propriedade, de frente para o mar distante. Esses fatos prejudicaram a reputação da região. Havia rumores de uma presença assustadora que afetava aqueles que moravam ali. As pessoas comentavam sobre a origem do nome sinistro do lugar. Diziam que era assombrado pelo espírito de um marinheiro que abandonou o navio de Sir Francis Drake em busca de ouro, mas morreu de fome nas pedras. Um cowboy que passou uma noite na velha cabana contou uma história sobre uma figura estranha e faminta batendo na porta à meia-noite. Outros, afirmando-se a ter mais a verdade, diziam que o próprio Sir Francis Drake não era melhor do que um pirata. Eles achavam que ele escondeu um tesouro roubado aqui, protegido por magia negra e forças malignas. Em noites de lua cheia, às vezes um navio sombrio era avistado ao largo da costa. Em tempo de neblina, o som de remos na água podia ser ouvido ao longe à noite, aumentando o mistério. Seja qual for o fundo de verdade dessas histórias, é certo que não poderia ter sido escolhido um lugar mais assustador e desolado para elas. Altas colinas áridas com vales escuros se erguiam sobre a água, lançando sombras assustadoras na margem. O vento soprava implacavelmente durante todo o dia, parecendo quase zangado e inquieto. Quando a noite caiu, a névoa do mar silenciosamente se arrastou pelo Golden Gate ou desceu pelas colinas, cobrindo tudo com um manto suave e reconfortante até que o oceano e o céu se fundiram em um só. Nesses momentos, a cidade movimentada ao longe parecia incrivelmente distante. Um forte sentimento de solidão pairou sobre o penhasco. Os sons de um guincho rangendo ou as vozes distantes de marinheiros em um navio escondido chegavam suavemente pelo ar,
aumentando a atmosfera misteriosa. Há cerca de 150 anos, um empresário rico de meia-idade de São Francisco se viu sozinho em um pequeno barco ao anoitecer, cercado por uma névoa espessa e à deriva em direção ao Golden Gate. Essa reviravolta inesperada foi em parte devido à sua falta de experiência em navegação e em parte porque ele sempre acreditava que as coisas acabariam dando certo, uma característica de sua natureza otimista. Entregando o barco ao vento e às correntes, ele confiava que algo o guiaria em segurança. A maré vai virar em breve, o empresário se tranquilizou, ou algo vai acontecer. Assim que se acomodou no barco, a proa de repente virou, impulsionada por uma força invisível, e ele viu uma forma escura à frente. O barco derivou até a margem, abrigando-se atrás de um ponto rochoso quase invisível na neblina. Ele olhava ao redor, tentando reconhecer algum ponto familiar, mas a neblina escondia tudo. Conseguindo prender o barco nas rochas, ele se recostou com uma nova sensação de confiança e segurança. Estava amargamente frio. A névoa úmida penetrava pelo seu casaco bem fechado, fazendo-o tremer apesar dos goles de um cantil que carregava. Suas roupas estavam encharcadas e os assentos do barco escorregadios por causa dos respingos. Enquanto olhava ansioso para as rochas, pensamentos de calor e abrigo o atormentavam. Por fim, movido pelo desespero, ele direcionou o barco para a parte mais fácil do penhasco e tentou subir. Surpreendentemente, não era tão difícil quanto parecia, e em poucos instantes ele chegou ao topo da colina. Uma forma escura à distância chamou sua atenção, e ao se aproximar, ele descobriu que era uma cabana abandonada. Diz a lenda que ele fez uma fogueira robusta usando estacas do curral próximo e apreciou um bom conhaque de seu cantil, encontrando um pouco de conforto por um tempo. A cabana sem porta e janelas quadradas permitia a entrada da névoa gelada. Apesar dessas dificuldades, sua natureza otimista o levou a passar o tempo cuidando do fogo e admirando o brilho quente que ele lançava na noite enevoada. O cansaço logo o venceu nessa tarefa simples, porém reconfortante, e ele adormeceu. Ele acordou no meio da noite com um grito alto, aparentemente vindo do mar. Pensando que fosse um marinheiro perdido gritando na neblina, ele foi até a beira do penhasco, mas a névoa densa impedia ver além de poucos metros. E ainda assim, ele conseguia ouvir o som rítmico dos remos batendo na água. Então, o grito veio de novo. Quando ia responder, levou um susto ao ouvir um grito de resposta vindo da cabana que deixara. Ao voltar apressado, surpreendeu-se ao ver um estranho aquecendo-se junto ao fogo. Ele recuou para se esconder e observou atentamente o intruso. O homem aparentava 40 anos e tinha o rosto magro. Mas o que chamou mais a atenção do empresário do que sua aparência sombria foi sua roupa peculiar. Ele vestia calças muito largas até os joelhos, onde usava botas altas de pele de foca. Sua jaqueta tinha punhos enormes, quase tão grandes quanto suas calças, e ele usava um cinto largo com uma fivela que lembrava uma placa de dentista, carregando 2 grandes pistolas e uma espada curva. Uma longa trança de tabaco, chamada pigtail ou twist, caía até o meio das costas. À luz trêmula da fogueira, o empresário percebeu com certo desconforto que o homem arrancou um pedaço de tabaco da trança e colocou na boca, mastigando distraidamente. Enquanto isso, o som de remos se aproximando sinalizou a chegada de um barco que não podia ser visto. O empresário mal teve tempo de se esconder atrás da cabana antes que várias figuras de aparência estranha subissem a colina em direção ao local de encontro arruinado. Eles estavam vestidos como o homem que ele havia encontrado antes, e ao entrarem na cabana, trocaram cumprimentos em uma linguagem antiquada, cada um usando um apelido peculiar para os outros. Flash in the Pan, Spitter of Frogs, Malmsey Butt, Lafayard Will e Mark the Pinker.
estavam entre os poucos nomes que o empresário conseguiu lembrar. Ele não percebeu se os nomes refletiam algo de seus donos, pois o grupo silenciou ao se reunir em semicírculo ao redor do anfitrião magro. Por fim, Malmsey Butt, um marinheiro corpulento de nariz vermelho, levantou-se um pouco cambaleante e se dirigiu ao grupo. Eles haviam se reunido, explicou ele, como parte de uma tradição antiga para apoiar um membro que passou 50 anos guardando a área onde se acreditava que tesouros estavam enterrados. Com essa revelação, o empresário se animou. Se todos estiverem prontos para ouvir o relatório do nosso estimado irmão, Master Slit the Throat, sobre sua busca por esse tesouro, continuou Malmsey Butt. Então, vamos começar sem demora. Um murmúrio de concordância percorreu o grupo, enquanto o orador se sentava novamente. Master Slit the Throat abriu lentamente a boca e começou seu relatório. Ele demorou muito para encontrar o local exato do tesouro. Ele tinha certeza de que o paradeiro do tesouro estava definido. Ele admitiu tratar de alguns assuntos menores fora da conversa. Por modéstia, ele se absteve de revelar os detalhes, mas enfatizou que nenhum dos 3 ocupantes que viveram na cabana na última década estava mais vivo. Em seguida, Mark the Pinker se levantou. Antes de abordar o tema principal, ele fez questão de homenagear seu amigo de infância, o palestrante anterior. Eles lutaram lado a lado na Guerra Espanhola, e Mark admirava a habilidade do amigo com a espada. Ele relatou um incidente engraçado do passado, mostrando a habilidade do amigo em lidar com situações difíceis. Com um toque de emoção, Mark pediu desculpas se estava se alongando demais sobre a história que compartilhavam, mas então sugeriu ao grupo que aceitassem o relatório de corta-garganta e expressassem sua gratidão a ele. Um barril de bebida forte foi levado à cabana, e latas de grog circularam livremente entre as pessoas. Mark the Pinker propôs eloquentemente um brinde à corta-garganta, que foi recebido com uma resposta comovente do próprio corta-garganta, levando lágrimas aos olhos dos presentes. O empresário, ainda escondido, sentiu-se ansioso durante esse breve desvio do propósito principal da reunião. Até agora, não havia nenhuma menção ao local exato do tesouro ao qual eles aludiam de forma misteriosa. O medo o impedia de perguntar abertamente, enquanto a curiosidade o impedia de escapar durante a comemoração que se seguiu. No entanto, sua situação ficou ainda mais precária. Flash in the Pan, aparentemente explosivo, atirou com ambas as pistolas em um companheiro durante uma discussão. As balas atravessaram o corpo do homem logo abaixo das axilas, deixando buracos limpos pelos quais o empresário horrorizado podia ver a luz da fogueira. Curiosamente, o homem ferido não mostrou dor e ainda colocou os polegares nos buracos de forma brincalhona, como se fossem cavas de camisa. Isso deixou o clima mais leve e o grupo se deu as mãos para dançar. Um deles começou uma melodia monótona e os outros se juntaram em um coro que soava estranhamente familiar para o empresário. Sua Majestade está muito doente. Lord Essex está com sarampo. Nosso almirante venceu os franceses. Papi, diz a doninha. Ao repetirem o refrão da última linha, o grupo disparou suas pistolas carregadas em todas as direções, colocando o empresário assustado em extremo perigo e confusão. Depois que o caos se acalmou um pouco, Flash in the Pan pediu ordem, e a maioria dos homens misteriosos voltou a seus assentos. No entanto, Malmsey Butt insistiu em mais um refrão, cantando uma música barulhenta a plenos pulmões. Sou conhecido como Jay Kaiser, nascido em Springs Garden. Meu pai queria que eu fosse escriturário, mas recusei. Eu prefiro ser açougueiro, pela graça da minha dama, para sempre. Flash in the Pan silenciou Malmsey Butt, pressionando uma pistola contra sua boca, e então começou a ler de um pergaminho de aparência solene. Era um documento legal,
escrito na linguagem antiquada de uma era passada. Após uma longa introdução, afirmando sua lealdade à rainha, o documento declarava sua reivindicação ao promontório e aos tesouros enterrados ali, supostamente escondidos pelo leal almirante Sir Francis Drake. Declarava a intenção deles de formar uma guilda para buscar e reivindicar esses tesouros, com todos os presentes assinando solenemente seus nomes. No entanto, a atenção deles foi subitamente desviada quando perceberam o empresário lutando desesperadamente na porta, preso pelo forte aperto de Mark, o Pinker. "Me solte!" ele gritou desesperadamente, tentando se soltar e alcançar Flash na panela. "Senhores, esse documento não vale o papel em que está escrito. As leis do Estado, os costumes do país e os regulamentos de mineração são todos contra isso. Eu imploro, não arrisquem um investimento tão valioso por ignorância e falta de formalidade. Mesmo sem estar envolvido, não vou apenas assistir isso fracassar. Por favor, não assinem um papel tão tolo. Nem sequer há um tabelião." Ele parou e tudo ao redor ficou embaçado enquanto falava. Ele esfregou os olhos e olhou ao redor. A cabana estava vazia. As brasas moribundas da sua fogueira tremeluziam à luz da manhã que entrava pela janela. Ele saiu correndo em direção ao penhasco. A brisa fresca do mar refrescou suas faces febris, e ele ouviu o som suave das ondas quebrando na praia abaixo. Um majestoso navio de velas enfunadas entrava no porto. Vozes alegres de marinheiros subiam de um barco ancorado abaixo do penhasco. Os mosquetes dos sentinelas em Alcatraz brilhavam sob a luz do sol, e o som distante dos tambores era levado pela brisa. Ao longe, ele via as colinas de São Francisco, salpicadas de chalés e repletas de docas e armazéns, enchendo-o de saudade. Essa é a história do Ponta do Diabo. Dizem que uma cópia do documento original contando essa história foi mantida no escritório da Flash in the Pan Gold and Silver Treasure Mining Company, um estabelecimento real fundado pelo corretor que ouviu essa lenda pela primeira vez. Dizem que, em dias claros, o local onde o tesouro supostamente está escondido pode ser visto claramente das colinas de São Francisco. Até hoje, nenhum tesouro foi encontrado.